ponto que tem gerado bastante crítica à reação do Supremo Tribunal Federal. O ministro-presidente do STF, Edson Fachin, abre o seu discurso, abre o ano de volta aos trabalhos, dizendo que vai implementar um código de ética, nem diz ali por que exatamente está fazendo isso. A gente sabe que é por causa da questão da bomba Banco Master e Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, mas ele escolhe a ministra Carmen Lúcia para ser a relatora dessa questão toda. A ministra, como presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, já começa a implementar um código de ética específico para o TSE no ano de eleições. Então a gente vê que realmente ele escolheu bem, é alguém ali dentro do Supremo que está muito afim de falar sobre essa questão, mas todo o resto não parece. Cancelaram o almoço, que ia ser para discutir isso, aí demoraram a reagir em relação ao Dias Toffoli, e o código de ética vai ficando aí pairando, né, essa coisa, mas não vão efetivamente para isso. Qual que é a importância de um código de ética? Isso também reforça essa impressão que eles passam de que virar ministro do Supremo é ir para o céu sem precisar morrer? É uma ótima figura de expressão, Natália. E me parece que eles realmente acreditam nisso, pelo menos alguns membros da corte acreditam nisso. Parece inacreditável, nesse momento, a gente lembrar do que estava acontecendo há algumas semanas. O ministro Fachin coloca em discussão o Código de Ética, que mesmo que não tenha chance de prosperar, na minha visão, é uma boa tentativa, porque pelo menos é alguém do Supremo Tribunal Federal olhando para a sociedade, aqueles a quem o Supremo Tribunal serve, e dizendo, olha, eu acho que não está 100% tudo bem aqui na corte. Acho que há espaço para a gente melhorar. Nós não somos perfeitos. Por mais que o Código de Ética não avance, e há uma série de questões políticas dentro da própria corte que pode nos levar a discutir, será que ele vai a algum lugar? Será que tem chance de ser implementado ou não? Pelo menos, no mínimo, alguém de dentro da corte, o presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo à sociedade brasileira, talvez haja espaço para nós, anjos, melhorarmos a nossa atuação dentro, do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição pilar central da sociedade brasileira, da nossa democracia, de defesa da nossa Constituição. Então, já é importante. Mas, de novo, a reação dos ministros parece ilustrar muito claramente esse deslocamento. O ministro Fachin tenta colocar em discussão o Código de Conduta, e o que nós vemos é uma reação quase que imediata de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, em se defender, em defender a própria reputação. O ministro Alexandre de Moraes, de uma forma quase inacreditável, fala nas entrelinhas, né? Toda essa discussão é toda feita para bons entendedores, né? O ministro Fachin coloca o Código de Conduta como se não tivesse nada a ver com o Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes passa a comentar a atuação de membros do judiciário dando palestra, de membros do judiciário tendo relações com empresas, como se fossem professores, que às vezes dão aula para alguém, dão aula para outro, como se não tivessem poderes para condenar uns, para liberar outros, para impor multas, para aliviar multas, como se não tomassem decisões que significam, às vezes, a vida e a morte de empresas bilionárias, a liberdade ou a prisão de pessoas muito poderosas. Como se os interesses com os quais os ministros do Supremo Tribunal Federal lidam, e é por isso que eles têm muita importância, muito poder, e é por isso que seus salários balizam o topo de todo o funcionalismo público, fossem comparados com de simples professores que dão aulas e dão palestras e participam de debates. A própria reação desses ministros mostra que eles estão vivendo numa realidade paralela, que eles não entendem, primeiro, o papel que eles exercem na sociedade, a importância do papel que ministros do Supremo Tribunal Federal exercem na sociedade. Em segundo lugar, a própria humanidade desses ministros, que estão, sim, sujeitos a inclinações bastante humanas e estão, sim, abertos a certas influências. Toda
atividade profissional exige sacrifícios. Vocês são jornalistas e, claramente, para jornalistas, há certas coisas que vocês até podem fazer legalmente, mas que não deveriam fazer por obrigação profissional, porque não cairia bem para alguém em certa posição fazer. Toda a profissão exige isso. Com os magistrados, exige um pouco mais, porque eles detêm poderes excepcionais. Os policiais também detêm poderes excepcionais e nós cobramos os policiais de forma excepcional. Então, não há nada que justifique essa tentativa de autovitimização dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há uma necessidade do Código de Conduta e isso me parece evidente e cada vez mais evidente, a cada dia mais evidente, a cada reportagem fica mais evidente essa necessidade e talvez, espero, que os acontecimentos das últimas semanas tenham aumentado a chance do ministro Fachin sair vitorioso nesse debate, mesmo que, repito, a própria iniciativa do ministro Fachin e da ministra Carmen Lúcia no TSE de colocar em discussão um código de conduta, para mim já seja positivo. No mínimo, evidenciará que há disposição de melhora por parte de alguns ministros e também pode evidenciar de onde vêm as resistências à tentativa de se colocar alguns limites, mesmo que sejam apenas limites sugestivos, mesmo que não haja a obrigação legal de serem seguidos, a atuação de algumas pessoas, ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm muito, muito poder na sociedade brasileira. Samuel Pancher, quer encerrar, fazer uma última perguntinha ou trazer mais informações, lembretes? Eu acho que as apontações do Magno, os apontamentos do Magno são bem relevantes no sentido do que a gente vê no nosso dia a dia, né? Porque, de fato, esse encarcelamento da Suprema Corte ficou muito claro nos últimos meses, talvez até nos últimos anos. E cobrar, né, enfim, esses juízes estão sujeitos à fiscalização da mesma forma que o Executivo e o Legislativo, né? Então, eu acho que o papel da imprensa está sendo muito bem feito nesse sentido, nesse momento, né? E incluir o Poder Judiciário como mais um dos poderes que devem ser fiscalizados, como o Legislativo e o Executivo. E, de fato, são funcionários públicos. O Magno falou perfeitamente ali. A gente, como jornalista, tem nossas limitações que não são legais, mas que são, de certa forma, morais e éticas, né? Porque a gente tem prerrogativas. Então, por exemplo, a gente constitucionalmente não tem que abrir as nossas fontes em nenhum caso. Só que isso traz renúncias. A gente está falando aqui de jornalistas, assim, que geralmente trabalham numa empresa privada. Um ministro de Suprema Corte, de um dos poderes da República do Brasil, um servidor público que tem ainda mais limitações ali na sua atuação. Então, eu acho que esse caso e, enfim, a atuação da Suprema Corte, de modo geral, tem que permanecer aí no nosso radar. Como eu disse, não só o Metrópolis, outros veículos entraram nessa história e estão fazendo seu papel de forma muito importante e exemplar. E tudo isso, no fim das contas, faz parte do que a gente chama de democracia, né? O Pancher, nosso repórter especial aqui do Metrópolis.com, um dos que descobriram um resort Itaiaiá, que agora a gente tem a confirmação que a gente já tinha através da nossa apuração de que o ministro Dias Toffoli é sócio lá do resort. Foi o Samuel Pancher junto com a equipe da coluna da Andresa Matais que trouxeram, né, ele e a equipe trouxeram essas informações. Então, muito obrigada, Sam, por estar aqui nessa conversa bastante importante sobre caso Master e não tudo sobre o caso Master, porque é muito grande, mas o principal, pelo menos para essa sexta-feira. Valeu, viu, Sam? Valeu, Natália. Abraço. E Magno Cal, que é cientista político, esteve aqui também para analisar esses tentáculos políticos dessa história toda. Magno, muito obrigada, viu? Obrigado, Natália. Bom final de semana. Valeu, para você também. Vamos seguir aqui.